Meus prezados amigos, minhas prezadas amigas, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero te agradecer por estar aqui no nosso canal, por compartilhar nossos vídeos, por estudar conosco a doutrina espírita. É uma grande satisfação poder estar convivendo dia a dia com todos vocês. Eu te peço que interaja com o canal, você pode fazer perguntas, você pode fazer comentários e nós vamos responder os comentários, vamos até fazer vídeos específicos para temas que vocês solicitarem. Fazemos isso com o maior gosto. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre como conviver com os sintomas da mediunidade. Cada mediunidade tem uma sintomatologia própria. É o caso, por exemplo, dos médiuns videntes que veem vultos, que veem os espíritos. Alguns são capazes de ver na aura da pessoa eventos que ocorreram em outras vidas ou situações que essa pessoa está convivendo no momento e que a perturba com um certo grau de intensidade. E dentro dos sintomas da mediunidade, que tem o maior peso é da mediunidade psicofônica. O tipo de comunicação relacionada à mediunidade psicofônica estabelece uma vivência mental, emocional, com o conteúdo mental e emocional do espírito desencarnado. E dentre as mediunidades, a psicofonia é a que tem a maior intensidade de todos os sintomas relacionados a ela. Talvez nem devêssemos estar usando essa palavra sintoma, porque sintoma está relacionado a uma doença. E a mediunidade não é uma doença, tanto é que não tem cura. Não existe uma possibilidade de livrar-se da mediunidade. É preciso aprender a lidar com ela. Vamos então aprofundar um pouquinho nos sintomas da psicofonia. Esta ligação do médium com os espíritos faz com que os médiums sintam vários tipos de sensações físicas, como se fossem dele mesmo. Daí a dificuldade que se tem de identificar o que é meu, o que eu estou sentindo, do que os espíritos estão sentindo. Somente a prática ao longo do tempo é que vai fazer com que o médium aprenda a distinguir e aprenda também a se fortalecer diante delas. Eu quero que você grave uma coisa muito importante. Os espíritos terão sobre nós o poder que nós dermos a eles. E o maior poder que nós damos a um espírito é ter medo dele. Todos os sintomas da mediunidade de psicofonia se confundem muitas vezes com sintomas de ansiedade, tristezas, estados emocionais negativos. Porque o que causa mal-estar no médium é a presença de espíritos sofredores. Espíritos elevados, mentores espirituais, não causam mal-estar no médium. O que causa mal-estar é a sintonia com alguém que está sofrendo. Quando você, médium, começa a sentir o que ele está sofrendo. E quando essas primeiras sensações que começam com formigamentos, dormências, um estado de que você está acima do corpo, como se você estivesse descolando do corpo e flutuando sobre o corpo, estados de angústia, vontade de chorar, lágrimas que brotam dos olhos sem que para isso tenha uma motivação. O médium, quando ele é inexperiente, às vezes nem conhece as causas do que está acontecendo com ele. A primeira coisa que acontece é que ele vai sentir medo, ele vai entrar em pânico às vezes. Grande parte das sensações de pânico são relacionadas a processos mediúnicos, onde o espírito chega perto da pessoa e ela começa a sentir um estado de ansiedade que evolui para o pânico e ela se desespera. Mas vamos entender o mecanismo. A conexão mental do médium com o espírito é uma via de mão dupla. O espírito pode provocar uma sensação em mim e dependendo do modo como eu interajo com aquela sensação, a sensação se aprofunda e o médium entra no estado de psicofonia. Então, para que eu aprenda a controlar estas sensações, é preciso que eu tenha uma certeza, uma fé de que nada de mal irá me acontecer. É um estado mental, temporário, passageiro, que vai passar. Mas à medida que eu entro em pânico, ou à medida que eu entro em desarmonia com aquele estado emocional, ele intensifica. E já aconteceu de pessoas ter que ter socorro médico por conta de uma influência mediúnica que poderia ter sido controlada pelo próprio médium. Desde que ele respire fundo, harmonize os seus pensamentos, eleve o pensamento. Diante disso, ele consegue controlar os efeitos da mediunidade
e restabelecer o seu fluxo de energia normal e os sintomas desaparecem. Tem uma seguidora de nosso canal que nos relatou um fato interessante. Ela passou por um processo de cirurgia espiritual e a partir de então despertou nela uma mediunidade em que ela ouve todo o tempo os espíritos. Se ela me perguntasse se é possível se livrar disso, eu diria que não sei. Porque se for um desenvolvimento mediúnico real, ela não vai se livrar disso. O que ela vai ter que aprender é conviver com isso. Aprender a administrar para que ela possa ter uma vida normal e ao mesmo tempo integrar na sua vida este novo sentido. Nós temos 5 sentidos. A mediunidade é como se fosse um novo sentido que se integra à espécie humana. Através deste sentido, amplia-se a nossa capacidade sensorial, extrapolando os limites de nosso corpo, dos nossos 5 sentidos normais, e começamos a ter percepção do plano espiritual. A mediunidade de ouvir ou a clareaudiência é um fenômeno que se desenvolve na humanidade, que provavelmente será passado para os seus filhos e seus netos, porque toda mediunidade é uma condição física e tem características hereditárias. Provavelmente os seus filhos, os seus netos terão aí um pendor mediúnico. Mas o que é importante é harmonizar com a mediunidade. Porque se eu crio um estado de desarmonia com a mediunidade, com aqueles fenômenos, eu entro em pânico, eu choro, eu quero me livrar daquilo, quanto mais energia antagônica àquele fenômeno eu implemento, eu dirijo, mais forte ele se torna. Portanto, se eu entro num estado de harmonização com a minha mediunidade, eu consigo administrar muito bem todos os seus efeitos. Agora, médium precisa frequentar centro espírita. Porque o centro espírita é um hospital e você, médium, é a ambulância do SAMU ou a ambulância dos bombeiros. Quando alguém se fere na rua ou passa mal, se chama ambulância para levar aquela pessoa até o hospital. No caso do médium, não precisa chamar. Médium psicofônico que passa perto de um espírito doente, às vezes até recém-desencarnado, que está num extremo estado de perturbação, o espírito sente a presença do médium e passa a acompanhá-lo. Porque nesta ligação mental que se estabelece, o espírito sente um enorme alívio pelos seus problemas. Mas o médium passa a sentir os efeitos dessa ligação. Agora imagine se a ambulância não fosse para o hospital levar o paciente. Ficasse andando com ela dia após dia, noite após noite, semana após semana, com aquele paciente dentro dela. Certamente não ajudaria o paciente. E ainda traria um grande estado de perturbação, tanto para o enfermeiro, quanto para o médico, quanto para o motorista da ambulância. Daí a necessidade de médiums frequentarem centros. Só do médium entrar no centro espírita, ele entra dentro do hospital. E naquele ambiente existem os médicos espirituais que retiram aquele espírito de perto do médium e socorrem ele, encaminham-no para o plano espiritual. Então, a partir do momento que eu começo a ter sintomas mediúnicos e eu começo a perceber que isto é uma mediunidade, ou eu faço uma consulta num centro espírita e a equipe mediúnica, o dirigente, me informa que aquele problema pode ser uma mediunidade, eu preciso aprender a entrar em estado de harmonia com ela. E não tem como harmonizar a mediunidade sem harmonizar o estado emocional do médium. Porque toda influência mediúnica, ela ocorre por estímulo. Espíritos doentes, desequilibrados, da mente enfermiça, estimula isso no médium, exatamente esses valores, doença, enfermidade, desequilíbrio, fazendo com que o médium sinta o conteúdo emocional dele, do espírito, como se fosse do próprio médium. Quando eu começo a sentir esses sintomas, a primeira coisa é sair daquele estado mental. Eu preciso quebrar a sintonia com o espírito. Então, médium precisa aprender a orar, elevar o pensamento através de bons sentimentos, orações. Não importa qual seja a religião, porque oração não é palavra, oração é sentimento, é emoção, é pensamento elevado. Qual religião que é? Não tem a menor importância. Mediunidade é uma condição humana que está presente em todas as religiões e também em quem não tem religião.
Mas a partir do momento que eu elevo o pensamento, que eu peço assistência de Jesus, Maria de Nazaré, seu mentor espiritual, ou seja, em quem você deposita a sua fé, a partir desse momento você começa a mudar o padrão vibratório. Porque comunicações mediúnicas são ligações na esfera do eletromagnetismo. E as ligações mediúnicas através do eletromagnetismo se estabelecem por afinidades de frequência. Então eu preciso mudar a minha frequência. Naquele momento eu estou num estado de desequilíbrio que foi motivado por uma indução de uma outra frequência, que é a do espírito, que me induz a entrar numa frequência de dor, sofrimento e desequilíbrio. Mas quando eu harmonizo a minha parte emocional, eu saio daquela frequência. Então, respirar lenta e profundamente, ocupar a mente com uma leitura, com uma oração, com pensamentos que não se dirijam àqueles sintomas que eu estou sentindo. Porque se eu mentalizar, fortalecer mentalmente, emocionalmente os sintomas, ficando com medo deles, em desarmonia com eles, querendo me livrar deles a qualquer custo, sem harmonizar o interior, a única coisa que eu vou conseguir é que eles se intensifiquem. Mas quando eu elevo o pensamento numa prece de elevação mental, que eu saio daquela frequência, direciono minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos para uma outra coisa, eu quebro a sintonia e aquilo cessa. Por isso a primeira providência no controle dos estados emocionais induzidos por ligações mediúnicas é exatamente o controle emocional, a vivência emocional positiva do médium. Sem isto, não há possibilidade desse domínio, desta harmonização. Por isso, a importância do médium ir ao centro pelo menos um dia por semana. Naquela condição de ir, sentar, ouvir uma palestra, ficar ali. Só dele estar ali no centro já vai ajudar que aquele espírito seja socorrido. Agora, existem os casos que só isso não vai ser suficiente, que são exatamente aquelas situações em que a mediunidade é muito intensa e ela vai precisar estudar, aprender, trabalhar esta mediunidade para que ela possa ter paz. Portanto, existem regras. A primeira delas é que, ao identificar a percepção mediúnica através dos seus sintomas, se estiver no centro, não precisa se preocupar, a espiritualidade vai cuidar. Se estiver na rua, em casa, no ambiente de trabalho, não se desespere. Vá para algum lugar. Se tiver um espaço externo, se tiver um espaço interno, se tiver o próprio banheiro, ali dentro faça uma prece, eleve o seu pensamento, respira fundo e espera que aquele sintoma vai passar. E existe o caso até do médium já mais experiente que ele pode conversar com o espírito. Olha, você fica aí, você pode ter certeza que hoje eu vou ao centro e levo você lá. Ou amanhã eu vou ao centro e eu te levo lá, para você receber assistência. Porque muitos desses espíritos não vão sair de perto até que sejam socorridos. E por incrível que pareça, existem pessoas que passam uma vida inteira ligadas todo o tempo com espíritos sofredores, tomando medicações controladas, algumas até tendo histórico de internações em clínicas, buscando terapeutas de tudo quanto é natureza, sem que estes fenômenos cedam um só milímetro, e nada mais são do que mediunidades que poderiam ser direcionadas através do estudo, da compreensão do fenômeno e de demais providências que podem trazer o equilíbrio definitivo à vida do médium. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.